Nesse vídeo eu vou revelar 3 indicadores para você monitorar e entender qual é o lucro do seu estabelecimento. Se você não me conhece ainda, eu sou o Oswaldo Júnior e atualmente eu sou o CEO da empresa Assegurar. A Assegurar é uma empresa de consultoria que a gente já atua há 8 anos no mercado da gastronomia. Fora isso, eu também sou criador do curso Meu Restaurante Lucrativo. E nesse vídeo você vai descobrir quais os 3 indicadores você precisa acompanhar e monitorar para poder entender qual a margem e a rentabilidade do seu negócio. Na verdade, um dos principais pontos de atenção que a gente precisa entender numa operação gastronômica, seja ela um restaurante, uma padaria, um buffet ou um serviço à la carte, não importa. Numa operação gastronômica, você precisa primeiro identificar quais são os indicadores. Né? O que eu mais vejo são proprietários e empreendedores do negócio contratarem excelentes ERPs, né, sistemas gerenciais, porém não conseguirem entender como é que funciona um sistema ERP, quais são os indicadores que eles precisam avaliar e acompanhar. E com isso, eles acabam não usando nem 10% da solução que é oferecida ou vendida para o seu estabelecimento. Então, o primeiro ponto de atenção que você precisa observar de indicador é qual é a entrada de mercadoria, né? Como que está entrando a sua mercadoria? E quando eu falo entrada de mercadoria, compra, armazenamento e até começo do pré-preparo e preparo. Só que antes disso tudo, você precisa avaliar, e é uma das coisas que a gente faz em consultoria, como é que está o lixo do seu estabelecimento. É exatamente o lixo. Porque no lixo você já descobre se você está tendo rentabilidade ou não. E uma das coisas que as pessoas têm muito na mente, principalmente desse mercado, é achar que ela vai ter o lucro, né? O lucro na venda. E não, no lucro você vai recuperar o dinheiro que você investiu, certo? E vai pagar as contas. Então tome muito cuidado, porque o lucro ele não está na venda, o lucro ele está na compra. Se você souber comprar bem e saber usar a mercadoria que você comprou de uma maneira muito eficaz, vai te ajudar muito. E aí entra nesse negócio no primeiro indicador. Qual é o indicador que eu tenho? O primeiro indicador eu tenho um manual claro de receitas. O que eu vejo é que a maioria dos empresários não tem um receituário padrão, que é o que a gente usa, um manual de receita, um book de receita, como você queira chamar. E quando você não consegue ter um book de receitas, qual a quantidade, a gramatura, qual o rendimento, qual é a porção, e aí a gente já pode entrar no segundo ponto, mas vamos finalizar esse, você não sabe exatamente o que precisa. E isso é muito sério, porque talvez dentro do seu negócio esteja consumindo mais mercadoria do que deveria. E consome mais mercadoria porque você não sabe a quantidade exata que vai no seu estabelecimento. Oswaldo, mas então como é que eu começo a controlar isso tudo? O primeiro passo é criar um manual de receitas. E aí, nesse manual de receitas, uma das coisas que não envolve, as pessoas acabam não colocando, é o fator de cocção e o fator de rendimento. Oswaldo, o que é isso? Calma que isso é um segundo indicador e eu vou revelar daqui a pouquinho, beleza? Mas o manual de receita nada mais é do que você pegar todas as receitas do seu estabelecimento e criar um book. E se você tiver até um pouco mais de paciência, criar fotos para dimensionar o prato. Imagine que a cozinha é a parte do preparo, que seria o coração do seu estabelecimento. Só que a parte de atendimento é o cérebro. Como é que você treina um funcionário que ele não sabe como tem que ser feito a apresentação na mesa do cliente? Então fica uma ressalva. O book de receitas ou o manual de receitas, ele vai te ajudar a isso. E até o seu funcionário de atendimento, seja seu garçom, seu atendente ou quem for, quando receber o prato da cozinha, vai saber se aquele prato é padrão do seu estabelecimento ou não. E aí eu vejo isso ser negligenciado por vários empresários no mercado, simplesmente porque eles têm um sonho de montar um negócio na gastronomia e esquece que um sonho de montar um negócio na gastronomia vai muito mais além e precisa entrar em alguns processos. E esse é o primeiro processo simples, que é o indicador onde você vai entender como é que você gasta o seu insumo de matéria-prima. Então vamos lá, só recapitulando o primeiro indicador, que é bastante coisa. Você precisa hoje avaliar como é que está o seu desperdício. Então você precisa sim visitar o lixo do seu negócio. E na verdade é uma das coisas que a gente acaba fazendo, principalmente a gente entra pela parte do fundo do estabelecimento, que é ali que acontece, né, o backstage, o que está de sujo e tudo mais, né, o que tem de desperdício, tem muito desperdício ou não, né. O segundo ponto, você precisa padronizar as receitas do seu estabelecimento.
E o terceiro e o último, que acho que é o mais importante, você padronizar com fotos e a apresentação dos seus pratos. E aí, automaticamente, entra treinamento com equipe e capacitação. Beleza? Agora a gente vai para o segundo indicador, né? O segundo indicador, que é o importantíssimo, é ficha técnica. E talvez você já deve ter ouvido falar diversas vezes de ficha técnica, né? Acho que já deve estar até cansado desse tema, né? Se você é da área, você com certeza já ouviu falar isso uma, duas, três, um monte de vezes de ficha técnica. Mas a ficha técnica nada mais é do que a transformação do seu produto. Então imagina, eu preciso fazer um bife à parmegiana, né? Eu vou usar 120 gramas de filé mignon, vou empanar ele na farinha panko, vou usar ovo e leite para poder fazer o empanamento dele, vou usar um molho da casa, vou usar o queijo, vai arroz e fritas no prato. Isso, a ficha técnica vai te dar uma precificação, que é o famoso CMV, né? E aí poderia falar aqui o dia inteiro somente de CMV, mas eu vou ser bem enfático no que é o indicador que você precisa mais avaliar quanto a isso, de ficha técnica. Poderia me estender muito sobre esse assunto, mas eu quero só te lembrar o seguinte: tome muito cuidado na hora de você fazer a precificação de uma coisa chamada fator de rendimento e fator de cocção, né? E aí, ao longo desses anos, eu vejo muito empresário, empreendedor, não conseguir entender o que é isso, né? Não conseguir fazer o cálculo desse rendimento e acabam achando que estão cobrando um preço e está dentro do seu cenário atual de lucratividade, de margem, que ele quer que aquele prato tenha, porém, por conta desse fator de cocção e de rendimento, acaba sendo muito mais caro do que ele projetou. Vou dar um exemplo. Você compra 1 quilo de frango, vamos colocar 1 quilo de peito sem osso, ok? E você vai fazer um frango desfiado para fazer recheio de salgado, ok? Aqui em 1 quilo de frango, no final, depois de desfiado, feito a cocção, ele não consegue ter mais 1 quilo. Então 1 quilo se tornou 600 gramas, um exemplo. Então, nesse processo de cocção, ele perdeu 400 gramas. E aí a pergunta que eu te faço, você faz o cálculo em cima de 600 gramas ou em cima de 1 quilo. Então esse é um indicador que você precisa avaliar muito sério na hora de você preencher a ficha técnica do seu estabelecimento, na hora de você começar a formular o preço do seu cardápio ou do seu negócio, beleza? Então tome muito cuidado, porque o fator de rendimento ele pode diminuir a quantidade do produto ou também ele pode aumentar. E você precisa pesar. E aí a liçãozinha de casa. Pega 1 quilo do seu produto in natura, pese. Após preparação, qual foi a perca? Ok? Para você entender quanto você precisa comprar para fazer aquele tipo de preparação. Fechado? E aí eu vou revelar agora a chave de ouro que ninguém faz, né? Ninguém faz, mas você pode começar a fazer isso agora, que é o terceiro indicador que vai complementar todos esses outros dois, que é auditorias. Oswaldo, o que é uma auditoria? Eu preciso contratar uma auditoria? Eu ouvi falar que auditores são muito caros, eu ouvi falar que ter uma auditoria é muito complexa, que eu preciso avaliar os 11 elementos no meu estabelecimento. Nossa, Oswaldo, eu estou perdido. Calma. Lembra que a gente está falando de indicador de lucro. Então a gente precisa de uma auditoria que certifique todo esse processo que a gente está fazendo de receita padrão e de cálculo de precificação. E aonde que vai estar o nosso principal gargalo nessas duas áreas? O estoque. Então você precisa fazer uma auditoria sim no seu estoque. E como que eu vou fazer essa auditoria? Você já ouviu falar um negócio chamado de contagem de mercadoria? Se você não ouviu, depois você procura aqui, que é muito importante. Você precisa, primeiro, saber o que comprou, né? E depois começar a controlar e monitorar tudo isso. Vou dar um exemplo. Você tem lá seu estoque 10 fardos de arroz, né? Você comprou lá 10 fardos de arroz. Aí, nessa semana, você projetou que vai gastar 12 fardos, né? Você vai gastar 12 fardos de arroz. Então, já tem 10, você precisa comprar mais 2. Só que por um deslize, né? Você comprou 5. Você foi lá no mercado, no atacadão, no atacarejo, que seja, viu a promoção, foi lá, aproveitou e comprou mais 5. Então você projetou que iria gastar 12, mas agora no estoque você tem 15. E aí na outra semana você vai fazer a contagem de estoque. Só que aqueles 15 que você tem no estoque já não tem mais.
E aí você precisa começar a monitorar isso tudo. E a auditoria, controle de entrada e de saída de mercadoria, vai te ajudar muito nesse aspecto. Então, o primeiro passo que eu acho não, que você vai implantar no seu estabelecimento para entender qual é o controle que você precisa fazer no estoque é a requisição diária. Só que a requisição diária você só vai conseguir fazer quando você tiver os outros dois passos, a padronização da receita e a ficha técnica. Então, você vai falar, olha, o seu funcionário vai fazer hoje salgados, né? Vai fazer salgados fritos, ele vai fazer lá uma quantidade X, vai fazer 1.000 salgados, um exemplo. E ele vai fazer essa requisição referente à receita. Então, cada receita que ele tem vai dar um rendimento de 100 salgados. Então, ele vai precisar de uma requisição, vai fazer uma requisição de mercadoria escrita, de 10 porções, né, de 10 receitas daquela para poder fazer os salgados. Então você viu como é importante? Então, primeiro passo, fazer uma auditoria, contagem de estoque e isso. E eu aconselho que você faça isso semanalmente. Segundo passo, implantar a requisição de mercadoria. Então não vai ser nada do seu estoque sem a requisição de mercadoria, porque aí você vai conseguir controlar se o funcionário XPTO lá, né, o seu Zezinho, foi começar a fazer salgado. E para ele fazer aquela receita, ele vai precisar de X de quantidade de mercadoria. Ele vai preencher a requisição e você consegue arquivar aquilo. Porque com aquilo vai te ajudar também na contagem de estoque. Oswaldo, então peraí, eu posso fazer só a requisição e não preciso contar estoque? Não, não. Porque você precisa controlar o seu teórico. Teórico é o quê? A requisição. Com o seu real. Então você vai ter o teórico que saiu de mercadoria do seu estoque, mas você vai conseguir controlar com o real, que é o de fato que tem no seu estoque. Beleza? E o terceiro passo agora, só para a gente finalizar esse vídeo, você precisa inventariar todo mês o seu estoque, para saber quanto você tem de caixa parado. Você sabia que dentro do seu estabelecimento, um dos principais estoque que você tem, né, de dinheiro parado é tudo que está armazenado, seja no estoque perecível, no estoque seco, dentro do seu estabelecimento? E quando você faz uma contagem do seu estoque, você consegue identificar quanto você tem de caixa parado que você consegue gerar o seu negócio, beleza? Então, fazer um inventário todo mês vai te dar esse norte. Fechado? Então, espero que eu tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, né, manda ele para pelo menos 5 pessoas que você conhece. Não manda para o seu concorrente, não, que com certeza ele vai copiar a sua fórmula aí, mas manda para 5 pessoas que você sabe que precisam dessa informação, tá? Comenta aqui embaixo, que para mim é muito importante ter vocês nesse vídeo. O que vocês acharam, o que vocês querem de tema, quais são as suas principais dificuldades, que eu ainda vou continuar falando de um pouco da nossa experiência de consultoria, que já ajudou diversos negócios e com certeza vai ajudar o seu também, beleza? Então, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!